Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 3. O texto da nossa meditação, ele começa a partir do versículo 21. Romanos, capítulo 3, do verso 21 até o versículo de número 26. Assim diz a palavra do Senhor. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Quero pedir ao presbítero Alípio que venha à frente e ore ao Senhor e peça a iluminação do Espírito Santo na ministração da sua palavra. Pai, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada coração aqui nesta noite. Do meu coração, do coração de cada pessoa que veio à Tua casa nesta noite. Por isso, ó Deus, que o Teu Espírito Santo use o pastor Marcos para falar palavras que venham ao encontro da necessidade do nosso coração. Fala-nos, ó Deus, queremos ouvi-lo. Viemos aqui, Pai, para adorar e servir ao Senhor. Fala o nosso coração neste momento, Pai, usa o Teu servo. Dá-lhe, ó Deus, a unção do Teu Espírito Santo. Coloca nos seus lábios palavras para expor a Tua palavra. É a nossa súplica, orando, ó Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, a desobediência de Adão no jardim do Éden deu início a uma saga extremamente cruel, onde medo, fuga, dores físicas e dores da alma passaram a atormentar a nossa existência. O nosso relacionamento com o próximo e com o Senhor foi profundamente afetado pelo pecado, expondo a nossa miserabilidade diante de todos. O ser humano passou a viver numa linguagem paulina, principalmente registrado em Efésios 2, a partir do verso 11, numa condição de completa inimizade com o seu Criador. Um abismo profundo chamado pecado se transformou em um obstáculo separando o ser humano de Deus, pois a santidade de Deus afasta o homem pecador daquele que deveria ser seu pai. E o mesmo Paulo coloca ainda o ser humano pecador sem Cristo na condição de mortos em seus delitos e pecados, conforme registrado em Efésios capítulo 2, verso de número 1. Queridos, o apóstolo Paulo, autor desta carta aos Romanos, escrita entre anos 57 e 59 da nossa era,
descreve a partir deste verso, o verso 21 do capítulo 3, aquilo que foi a principal bandeira da reforma protestante do século XVI, levantada pelo monge agostiniano Martinho Lutero, a doutrina conhecida como justificação pela fé em Cristo Jesus. O que foi comumente ensinado na época do século XVI era que o homem deveria ser justificado por obras e não por lei, e não por fé. Lutero combate essa mentira e ensina a verdade, pois a única obra que fora aceita por Deus foi a do Deus Filho, lá na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo escreve essa carta com o objetivo de apresentar suas credenciais a esta igreja, para ser por ela enviado como missionário à Espanha. E ele fala da condição pecaminosa dos homens, principalmente o capítulo 1, 2 e 3 até o verso de número 20. Os dois grupos que congregavam na comunidade romana, judeus e gentios, viviam dentro de um conflito, viviam num conflito dentro dessa igreja com acusações mútuas e muitas delas expressando legalismo e a hipocrisia. São eles informados pelo apóstolo, através dessa carta, que diante de Deus eram indesculpáveis. Indesculpáveis sim, pois os gentios com sua liberalidade pecaminosa, praticando erros absurdos e ao mesmo tempo batendo palma para seus patrícios diante de suas práticas pecaminosas, tinham a chamada revelação natural, tendo a consciência de um Deus Criador, e mesmo assim cometiam um dos pecados mais absurdos narrados na Bíblia, o pecado da idolatria. Os judeus, por sua vez, mesmo com os vernáculos do Velho Testamento, criticavam os gentios e nos bastidores praticavam os mesmos pecados apontados e rejeitados por eles, colocando-os também na condição de reprováveis. Esses dois grupos, gentios e judeus, representam toda a raça humana. Quando Paulo demonstra que não há justiça em seus atos, não são justos aos olhos de Deus, pois todos são pecadores, não há quem busque ao Senhor, todos se extraviaram e estão todos na mesma condição. Pois bem, meus irmãos, para o ser humano só restava o castigo da morte, como nos é informado no capítulo 6 do mesmo livro, verso 23, que o salário do pecado é a morte. A condição de desobediência era sim a morte, como dito lá em Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, quando do pacto das obras, onde o Senhor enfatiza o ponto pactual, falando de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando ele diz: o dia em que dela comeres, certamente morrerás. A satisfação da justiça de Deus deveria acontecer, pois a santidade de Deus foi terminantemente agredida, não só com a desobediência de Adão, mas também a nossa, que praticamos a lista de pecados condenados pelo Senhor, registrados pelo apóstolo Paulo no capítulo 2, no capítulo anterior, versos 28 a 31, onde pecados como assassinatos, invejas, desobediência aos pais, insensatez, avareza, entre outros que são constantemente cometidos numa lista de 21 pecados, nós todos fazemos parte, ora de um, ora de outro, se não todos. Assim, depois de mostrar que o juízo de Deus se manifesta contra o pecado, sendo esta a má notícia, como dito desde o início do capítulo 1, agora no versículo 21 do capítulo 3, Paulo traz a boa notícia. A aurora raiou, como diziam os reformadores, que em Cristo fomos justificados de todos os nossos pecados
e isto pela fé no Filho de Deus. Observando o texto lido, meus irmãos, explorando as verdades nele contidas, temos algumas divisões. E a primeira delas, observando o verso de número 21, a justiça de Deus foi realizada, plenamente realizada pelo seu Filho. O texto diz, mas agora, sem lei, se manifestou pela justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Meus irmãos, até então a ira do Senhor contra o pecado era apenas aplacada diante de intermináveis sacrifícios, que com o passar do tempo se tornaram insuportáveis, como diz o profeta Isaías no capítulo 1 do seu livro. A encarnação do Filho de Deus, sua concepção sem pecado, sua vida reta e justa, sem dolo, colocou na condição de ovelha, ou de cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foi prontamente anunciado por vários profetas, vários escritores bíblicos no decorrer da história. Na cruz, toda a ira de Deus que era contra nós, foi despejada no seu Filho Jesus Cristo. Naquela escura tarde de sexta-feira, por conta dos nossos pecados, Cristo foi moído como um maldito em nosso lugar. Toda a justiça de Deus foi satisfeita em seu Filho. Cristo pagou toda a dívida que era contra nós. E Ele disse antes de morrer, está pago. Não existe mais nada a ser cobrado do ser humano. A Bíblia ensina que esse sacrifício foi suficiente para que todos os pecados fossem perdoados. Passado, presente e os do futuro. Não há mais necessidade de nenhum outro sacrifício. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita, disse Paulo. Uma segunda divisão, observando os versos 22 e 23, a posse dessa justiça satisfeita acontece apenas pela fé em Cristo Jesus. Diz o verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz o verso 23. Não existe outra maneira de receber essa justiça de Deus realizada em Cristo. O único instrumento é a fé no seu Filho. É crer que o ato realizado na cruz foi em meu e seu lugar. É reconhecer que quem deveria morrer éramos nós, mas por amor, Jesus morreu em nosso lugar. Não é por merecimento algum, não é por obras humanas, não acontece mediante qualquer outro sacrifício, somente pela obra, pelo sacrifício realizado pelo Deus Filho no Calvário. O verso 22 diz no seu final, sem distinção. Ou seja, os judeus que se achavam salvos, se achavam justificados por serem da linhagem de Abraão, por serem filhos de Abraão, por terem e seguirem a lei. E isso, queridos, todos sabemos que era uma completa bobagem. Pois em todos os escritos sobre salvação, ninguém nunca foi salvo por cumprir a lei. Até porque, queridos, ninguém conseguiu cumpri-la na sua totalidade. Ainda quando somos informados no verso 23, que todos estavam na condição de pecadores, entendemos o verso 22, ou o final do verso 22, da real necessidade de todos crermos em Cristo. Terceiro lugar, observando o verso 24, um alto preço foi pago por Jesus. Para nós é de graça, é graça de Deus. O verso 24, Paulo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, Paulo diz que a nossa justificação não acontece mediante pagamento, ela é gratuita, não pode ser vendida, não pode ser comercializada como fizeram a igreja romana do século XIV até o século XVI, onde indulgências eram cobradas.
O perdão de pecados era cobrado. A graça de Cristo, queridos, ela não foi barata. Ela realizou a nossa redenção. O seu sacrifício foi extremamente doloroso, apenas suportado por ser Ele Deus, o Filho de Deus, o Deus Filho. Um alto preço foi pago naquela cruz, o preço de sangue, o sangue do Filho de Deus, precioso sangue derramado. E nós também não podemos minimizar essa graça em nossa pregação, em nosso viver diário, como dizia o pastor Dietrich Bonhoeffer, morto pelo nazismo na Alemanha. Bonhoeffer dizia que a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Graça barata é o batismo sem a disciplina de uma congregação. Graça barata é a ceia sem a confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. Portanto, meus queridos, mesmo sendo um presente de valor incalculável, o devido valor ao que foi realizado deve ser dado com a consagração das nossas vidas ao Senhor. Reconhecemos que somos dele, somos rebanhos do seu pastoreio, pertencemos a ele, temos a sua marca, a marca de Cristo em nós. Quarto lugar, observando os versos 25 a 26, Paulo mostra a natureza do sacrifício e da justificação pela fé. O texto diz: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, ao usar o termo propôs, Paulo enfatiza que o sacrifício de Jesus foi proposto nos tempos antigos, registrado na Bíblia. Isso não era uma novidade. Lá mesmo no Éden, quando da queda de Adão, Deus já anuncia o segundo Adão, Jesus Cristo, e seu ato redentivo por nós, quando em Gênesis 3,15, o Filho de Deus, Jesus Cristo, é anunciado. Deus propôs as leis cerimoniais do derramamento de sangue de animais, que apontavam para Jesus, o sacrifício vicário do seu Filho, onde a propiciação final seria realizada. O propiciatório que é dito, queridos, que é comparado com o Senhor Jesus, era a tampa de ouro que fechava a arca da aliança, onde estava a vara de Arão, e as tábuas dos mandamentos. Nessa tampa era derramado o sangue do sacrifício. E quando Deus olhava para a lei que condenava o pecador, sobre ela estava o sangue justificador. Assim, o pecador não morria. Cristo foi essa propiciação. Conforme registrado na primeira carta de João, capítulo 2, verso 2, que diz: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Essa verdade ainda é reforçada no mesmo livro de 1 João, capítulo 4, verso 10, quando diz: nisso consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A expressão por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, Paulo demonstra que por mais motivos que o Senhor tinha para destruir toda a raça humana, por conta das constantes afrontas, Ele teve paciência de esperar aquele que plenamente satisfaria a sua justiça, ou seja, a morte redentiva de Cristo Jesus, seu Filho. Assim, Paulo encerra
afirmando que somos justificados de todos os nossos pecados pela fé em Jesus, o Filho de Deus, o nosso Redentor e Salvador. Diante dessa exposição, queridos, trago algumas conclusões, e a primeira delas: não há razão para orgulho, não há razão para soberba. Queridos, nem judeus têm mérito algum por serem da descendência de Abraão ou por ter a lei. Nem gregos ou gentios tinham qualquer clemência por não terem as Escrituras. Eles tinham a chamada revelação natural de Deus, como enfatizado no capítulo 1 de Romanos, e ainda ensinado, ou era uma expressão daquilo que no Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que a palavra de Deus nos ensina é que todos eram indesculpáveis, que todos pecaram, que todos necessitam confessar a Jesus como Senhor, reconhecer que Deus ressuscitou seu Filho dentre os mortos e hoje está vivo e reina por todo sempre em nossas vidas. Só há razão para, em humildade, glorificarmos o nome do Senhor pela bênção da salvação recebida. A segunda conclusão: a solução para a salvação do homem partiu do próprio Senhor. Queridos, na queda que aconteceu do Éden, Adão recebeu o castigo da sua desobediência. Após, o próprio Senhor anuncia a redenção dos nossos pecados na pessoa do seu Filho. A proposta redentiva dos nossos pecados partiu do próprio Senhor. Ele, o Senhor, cuidou de todos os detalhes. O sacrifício redentivo foi realizado de forma voluntária pelo Senhor Jesus, cumprindo fiel e obedientemente todos os ditames da lei, como diz em Filipenses 2:8, obedientes até a morte e morte de cruz. Ele declara e declarará justificados todos aqueles que pela fé em seu Filho confessar como seu único e suficiente Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo foi um grande exemplo dessa verdade. Achando que estava fazendo certo, perseguindo os cristãos com cartas do próprio Sinédrio, indo atrás e como uma fera selvagem, prendendo, batendo, surrando esses crentes, matando eles, trazendo-os também numa condição de preso. O Senhor Jesus vai até ele no caminho de Damasco, e ali o Senhor transforma o seu coração. Portanto, queridos, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não existe qualquer participação ou mérito humano, tudo foi realizado por ele, portanto a ele a glória eternamente. Amém. A terceira e última conclusão: a justificação pela fé é a manifestação da sua graça em nosso favor. John Stott, comentando esse texto, queridos, comentando o livro de Romanos, ele diz: a única função da fé é receber o que a graça oferece. Desta forma, temos absoluta convicção pela fé que o favor imerecido de Deus nos alcançou. O Senhor teve misericórdia da nossa condição, foi até nós por intermédio do seu Filho amado e declarou pago toda a dívida causada pelo pecado. Lá na cruz, toda a justiça de Deus foi satisfeita pelo sacrifício de Cristo. Não há espaço para mais nada, nenhuma cobrança, qualquer outra cobrança indevida, e diminui o que o Senhor Jesus realizou por nós, por amor a nós, na cruz do Calvário. Podemos declarar, observando os escritos sagrados, que diz: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Diante disto, queridos, a aplicação
ela se dá no seguinte sentido: a gratidão a Deus por tudo que foi realizado pelo seu Filho tem que ser a nossa marca registrada, a marca de maior valor que todos nós temos. E a segunda aplicação: não permita em seu coração que nenhuma mentira inventada pelos homens, como aconteceu no período do século 14 a 16 da nossa era, que nenhuma mentira venha desmerecer, diminuir a beleza da graça do Senhor, onde pela fé em Cristo, todos aqueles que creem em Cristo, fomos justificados de todos os nossos pecados. Isso significa perdão. Isso significa certeza e convicção de salvação, pois tudo aquilo que foi necessário foi realizado por amor a nós. E hoje, por intermédio de Cristo, nós chamamos Deus de Pai. E diante da nossa morte, nós temos certeza e convicção de vida eterna. Que Deus nos abençoe.